Mas falando, se tem alguém aí no chat que quiser dividir com a gente, que quiser subir aqui no palco, trazer um pouquinho para a gente sobre como é toda essa parte. Paulinho disse que tem TDAH, eu tenho dislexia, tá? Então, para falar, para ler, e o mais interessante, a gente teve jeitos, isso, né, várias formas de se adaptar, principalmente para mim, né, um dos pontos foi bem difícil, uma palestra, ou ler algo, ou falar algo e levar. Então, a minha dislexia atrapalhou muito disso, e foi jeitos que a gente aprendeu de aprender e de fazer esses pontos para fazer uma entrega melhor. Isso. No meu caso, foi bem curioso que eu descobri recentemente o TDAH. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente comigo, né? E eu só não sabia bem o quê. E depois que eu tive o diagnóstico, isso esclareceu muita coisa, né? Do passado da escola, principalmente do tempo de escola. E aí, gente, a gente está falando aí década de 80 e 90, então, onde esses assuntos eram muito menos abordados, e tem muita gente que hoje fala assim, mas hoje a gente tem um número muito maior de autistas, a gente tem um número muito maior de pessoas neurodiversas com TDAH, e o que está acontecendo, né? É alimentação, é excesso de hormônio na carne bovina, na carne, sei lá, suína e tal. Gente, não tem nada disso, não tem agrotóxico, não tem nada. Na verdade, o que evoluiu foi o diagnóstico, né? Hoje a gente tem muito mais pessoas diagnosticadas e no passado era muito comum, tipo, essa pessoa, sei lá, é diferente, tem dificuldade e ficava nisso. É preguiçosa. O meu caso era preguiçosa no colégio. O meu veio na faculdade, o meu diagnóstico da dislexia. Até então, eu só era preguiçosa mesmo. Sim, e aí, assim, eu descobri, por exemplo, o meu TDAH, ele foi responsável por eu perder uma amizade já um pouco antes ali no período de vestibular. Bom, eu vou contar esse caso primeiro e depois conto como foi na escola. Eu cheguei uma vez, tinha acabado de prestar o vestibular, né, e tinha passado e tal, e aí já no ano seguinte eu cheguei na escola para pedir o meu certificado de conclusão, né, do ensino médio, que eu ia precisar fazer inscrição e tudo mais. E essa escola ela também tinha o curso preparatório, né, o famoso pré-vestibular. Então, você poderia fazer o pré-vestibular junto com o terceiro ano, e se você não passasse no vestibular, você poderia continuar na escola fazendo pré-vestibular e tal. E quando eu cheguei lá, um menino olhou para mim, que era meu amigo do ano anterior, a gente passou o ano todo junto, conversando, estudando e tal. E aí ele virou para mim, o que você está fazendo? Porque eu falei, vim buscar o meu comprovante aí de conclusão, porque eu passei na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, eu passei em arquitetura, cara, olha que massa, tal, que legal. E ele falou, cara, não acredito. E a cara dele deu uma fechada. Ele falou assim, cara, você não escrevia nada. O seu caderno era todo em branco. E, pô, como que você passou e eu não? Aí aquilo, né, na hora eu fiquei meio chocado. Falei, cara, mas eu prestava muita atenção nas aulas, né? Ainda tentei, né, ali justificar para não perder a amizade e tal. E acontece que esse cara ficou muito irritado com aquela situação e a gente nunca mais se falou. Porque ele achava um absurdo eu ter passado no vestibular sem ter escrito uma linha no caderno e ele não ter passado. Mas, assim, eu já tinha uma grande dificuldade toda a minha vida escolar, assim, que eu não conseguia escrever e prestar atenção no mesmo tempo. Então, ou eu anotava tudo em aula e depois tinha que estudar para caramba em casa, que aconteceu nos primeiros anos, e depois eu descobri que se eu não escrevesse nada, mas prestasse muita atenção na aula, eu não precisava estudar em casa. E isso também gerou uma certa revolta das minhas irmãs, porque minhas irmãs tinham características diferentes da minha, e aí minha mãe sempre cobrava elas que elas estudassem, que fizessem dever de casa e tal. Em casa eu sou chamado de Júnior, né? E elas falavam, mas Júnior nunca precisa estudar, por que eu preciso? E as notas sempre muito boas na escola, isso causava uma certa revolta das minhas irmãs. Mas por essa característica que eu tinha, que eu aprendi, que eu precisava prestar atenção na aula e não escrever as coisas. Gente, vocês me veem, me ouvem? Sim. Agora sim! Gente, que sufoco para conseguir entrar. Eu ouvia vocês, mas não conseguia
ligar o áudio e vídeo. Gente, boa tarde para todo mundo, boa noite, né? Já é 6h35, muito bom estar aqui com vocês. Peguei um pouco da conversa. Paulo, compartilho contigo na escola não consegui anotar nada. Passei a graduação inteira com um caderno de 10 matérias, porque eu nunca consegui anotar, mas tinha uma memória auditiva absurda, assim, de lembrar como é que a pessoa falou exatamente aquela frase, todo o contexto que o negócio estava, mas se eu precisasse escrever, eu tinha que escrever falando. Eu tinha que repetir para conseguir escrever. É um outro fato curioso que eu tenho memória fotográfica. Então, assim, para mim era importante, por mais que eu não precisava necessariamente ler com muita atenção as páginas dos livros, mas olhar as páginas dos livros por um momento e fazer uma leitura rápida me ajudava, que quando eu fazia a prova, era como se eu fechasse o olho e eu conseguisse visualizar exatamente aquela página. Então, é como se eu conseguisse fazer aquela mesma leitura várias vezes, porque sempre que eu visualizava a página, eu conseguia ler o texto novamente. Isso me ajudou muito em biologia, porque eu conseguia lembrar todo aquele desenho dos esquemas lá de esqueleto, sistema circulatório, sistema respiratório. Eu conseguia lembrar de todas as imagens que eu via no livro. Então, ficava muito mais fácil eu fazer a prova depois. Trazendo um ponto que só dividir um negócio, que aconteceu essa semana, nesse fim de semana. Gente, eu não mexo com uma tabela verdade faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, Paulinho. Um amigo meu está fazendo faculdade de ciências da computação e ele está estudando exatamente agora a tabela verdade. E ele veio para mim ele falou, isso aqui é uma questão de concurso, meu professor trouxe, nanana. Eu li a questão e aí eu fui montar a tabela verdade, né, que era um então. Eu fechei o olho e eu fui montando na minha cabeça, lembrando exatamente do meu caderno, quando eu montava a tabela verdade para o então, de olhinho fechado, olhando ali. Então, quando você fala dessa parte... Gente, eu fiz faculdade em 2005, né? Isso aí eu aprendi em 2005, a gente está em 2022. Fechei o olho ali, olhei e falei, tá. Fui lá e dei a resposta para ele, e ensinei ele. Ele falou, nossa, Cá, eu tô vendo aqui agora que o professor mandou, é isso mesmo. Falei, gente, essa história do ser visual salva muito a nossa vida. Eu tenho descalculia, então eu tenho dificuldade de ler números. Então, consequentemente, tudo que tinha número na escola era uma coisa extremamente difícil para mim. Mas como eu tenho uma memória visual também muito boa, eu decorava a imagem. Aí eu dizia, o professor explicou no canto esquerdo do quadro, assim, 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 e escreveu com tal cor de giz. As pessoas, como tu gravou isso, tu não escreveu porcaria nenhuma. E aí, como a gente está falando de aprendizagem, a gente tem 9 tipos de inteligência, né? E uma das inteligências é a inteligência espacial, que está relacionado com isso, a gente conseguir localizar as coisas dentro do espaço. Então, o livro, né? O Paulo provavelmente lembra ali onde estava o negrito escrito no livro com um conceito tal e específico, né? E a gente consegue se organizar dessa maneira. E eu acho que a gente meio que adiantou o painel de amanhã também, né? Quando a gente está falando sobre neurodiversidade. Talvez porque os 3 que estejam aqui, que são da coordenação, compartilham o fatídico diagnóstico. Primeiro ponto que eu quero dizer, diagnóstico não é sentença. Eu ouvi o Paulo falando que agora tem muitos autistas, tem muita gente com TDAH, tem muita gente dentro de espectros, e a gente parecia que não tinha na nossa época, nascidos nos anos 80, né? Então, é que a gente não tinha diagnóstico. Eu tive diagnóstico com 22 anos, eu estou com 36 agora, na faculdade. Né? Então, por N dificuldade, chegar lá. Só que acho que eu também tive muita sorte de ter a mãe que eu tenho, que é especialista em educação especial e trabalha com superdotação e altas habilidades. Porque é muito difícil as pessoas compreenderem que uma pessoa com diagnóstico é uma pessoa que tem as suas potencialidades. Quando a gente fala em TDAH, fala em autismo, espectro autista, a sensação que dá é que você vai ser um fracassado na vida. E não é verdade. Você tem lá as suas inteligências, você tem lá as suas habilidades, você precisa encontrar o foco, ajustar o foco.
E eu percebo hoje, dentro, né, eu trabalho com ensino superior, né, eu trabalho com educação à distância e transformação digital no ensino superior, que a gente não está preparado para lidar com esse público e as empresas também não, né? Como é falar na empresa que a gente tem TDAH? Como é falar isso para uma sala aí com 26 pessoas, talvez pessoas ao vivo, que, oi, eu sou a Maria Helena e eu convivo com TDAH. É complicado, né, Má? A gente fica, assim, às vezes, muito sensível de trazer, de dividir, como a dislexia. Quantas e quantas vezes no começo, quando eu estava fazendo uma palestra ou mediando, e eu trocava uma letra, uma palavra que eu estava lendo ali de uma pergunta, eu não falava, oi, gente, eu tenho dislexia. Eu falava, nossa, gente, tô sem meu óculos. Ai, meu Deus do céu, li aqui errado, a letrinha tá pequena. Hoje em dia, claro, depois da terapia, de me entender, de trabalhar, eu não tenho mais, né? Eu não sinto mais um pesar ou achar que porque eu tenho dislexia, que era um auto-julgamento que eu fazia, que eu falava, não, eu tenho vergonha, não, eu tenho orgulho. Eu brinco que eu tenho orgulho de ter dislexia, porque isso desenvolveu outras cognições no meu cérebro para poder trabalhar e ter a mente, o raciocínio lógico que eu tenho hoje. E aí, Carol, a gente falando de aprendizagem, acho que um ponto que a gente precisa buscar quando a gente trabalha com esse tipo de diagnóstico, digamos assim, é quais inteligências a gente tem potencialidade. A Carol tem dislexia, talvez ela tenha uma dificuldade na linguística, né? Pela questão da escrita, pela forma de se expressar. Como é que a gente pode trabalhar linguística com uma pessoa que tem dislexia ou descalculia, que é o meu caso, é o meu caso da Carol? Quais são as estratégias eu posso utilizar para isso? Quais estratégias eu posso utilizar para minha inteligência lógico-matemática? No caso de uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, como é que eu posso desenvolver essas potencialidades? Dentro das minhas limitações. Dentro da educação, a gente percebe que muitas vezes existe um preconceito, né, em que o estudante com algum tipo de diagnóstico, ele é síndrome de Gabriela, ele nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer assim, né? E não é uma realidade, a gente consegue desenvolver as nossas limitações dentro de cenários, só que a gente precisa de estímulo. A gente precisa de autoconhecimento, principalmente adulto que tem o diagnóstico tardio, né? Se a gente tivesse tido diagnóstico com 6 anos, talvez a gente tivesse tido uma história escolar diferente da que a gente tem agora, né? E a gente vai trabalhando essas questões. Então, como é que a gente pode trabalhar essas estratégias? E quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de educação corporativa, eu questiono as pessoas que estão aqui, né, para conversar com a gente no chat, porque o painel é um bate-papo. Como é que a empresa de vocês trabalha a aprendizagem de vocês dentro da empresa? Dentro da ZUP, Carol, como é que funciona a aprendizagem? Olha, é o que a gente até teve uma palestra mais cedo aqui, que a Carol Mazzucchi trouxe, a gente tem, e o Otávio Santana, a gente tem essa parte de ter o ZUP Edu. E no ZUP Edu, a gente tem um time de professores, tá, Maria, que eles olham muito e eles conseguem enxergar todos os pontos. E tem o time das BPs que trabalham juntos, que são psicólogas, que estão ali dando uma força, endereçando para ver a melhor forma, muitas vezes, e eles vão explorando muito isso, né? Então, é com uma aula em vídeo para uma pessoa, é com texto escrito, então eles abordam muito. É fazendo rodas para dividir, para um ensinar o outro, porque assim, né, no pair programming, para poder evoluir, para poder ver. Então, eles vão tentando entender. E muitas vezes, nesse ZUP-Edu, nessa parte que a gente ensina lá dentro, o que cabe para a Maria não cabe para a Carol. E aí, eles... Olha, então a Maria vai aprender com os vídeos. A Carol gosta de ler. Ela vai pegar e vai consumir esse conteúdo escrito. Os professores, né, o nosso time de professores, eles preparam tudo isso, todo esse material de várias formas. Vocês trabalham com designer instrucional, Carol? Ainda não, Má. A gente estava conversando sobre ter o design institucional para falar disso, para olhar, para organizar melhor o como a gente traz esse tipo de conteúdo, de informação e entender como esclarece para cada um dos times.
Paulo, e na Ambev, vocês têm DI para trabalhar na aprendizagem organizacional? Olha, a gente tem um time de DI, mas a parte de design organizacional ele está começando, pelo que eu estou entendendo, pelos movimentos que eu tenho visto. Não acompanho de perto, tá bem longe da área onde eu atuo, mas eu tenho visto alguns movimentos e está começando. A gente está começando com design institucional. Estou vendo aqui no chat que o Fernando comentou, quem tem memória visual tem mais dificuldade com história porque é baseado em narrativa, em compensação de geometria é tranquilo. A gente consegue trabalhar uma técnica que provavelmente vocês conhecem, que é o storytelling ou storyboard para ensino de história, que é trabalhado com desenhos, com imagens, com significância visual. Né? Então, tem como trabalhar a história nesse sentido. Inclusive, a gente consegue trabalhar dentro do ensino organizacional esses vários modelos de aprendizagem, né? Porque a gente tem, na PNL, a gente trabalha em 4 tipos de percepção: o auditivo, visual, sinestésico e o auditivo digital. O auditivo digital é aquele pensamento interno, aquela conversa que a gente faz com a gente mesmo o tempo inteiro. Quem tem TDAH, às vezes, tem síndrome do pensamento acelerado, que é quando a cabeça não para de pensar em determinado assunto, que pode ser com hiperfoco ou pode ser pensamento difuso, que é milhares de pensamentos passando aleatoriamente na tua cabeça. Eu, particularmente, tenho hiperfoco, o que é uma porcaria, porque eu não consigo parar de pensar na mesma coisa infinitamente, principalmente quando eu tô cansada. Aí o Paulo tava mostrando o quadradinho dele hoje mais cedo, eu tava com o meu na mão, que eu tenho no trabalho desse também, que eu fico brincando quando eu não tô, e a Carol fica pulseirinha, quando eu não consigo desviar o meu pensamento. E tem um público que é o mais difícil da gente trabalhar de forma educacional, que é a galera sinestésica, que é a pessoa que precisa de emoção. Gente, 90%... Eu escolhi tudo, Maria, para olhar e falar o que eu vou ser. Eu vou pegar um pouquinho de cada coisa, menina. Sinestésico. Quem tem TDAH geralmente é sinestésico. Eu vou falar para minha professora de inglês, eu falo, olha, ouve, sente a onda dessa palavra, olha como ela dança com você, olha isso, olha, não, mas essa daqui quando você fala, você sente um cheiro, por isso, a pronúncia dela é assim por causa do cheiro que vem junto. Ela olha para mim, por isso que eu faço uma professora de inglês, né, particular, especial, porque ela entende, ela é, né, formada em letras e também em pedagogia, para entender o problema da minha sinestesia e conseguir me passar o inglês para eu compreender. Não é um problema, não. O Eduardo disse aqui, eu também tenho um pouco de tudo. Na verdade, todos nós temos todos, tá? Todos nós somos sinestésicos, auditivos visuais e auditivos digitais. Algumas pessoas têm predileção por algum lugar. Provavelmente, o Paulo deve ter um auditivo visual mais forte, porque ele falou da memória visual. O meu visual é o último. Eu tenho muita sinestesia, auditivo, e o visual é por último. Apesar de eu olhar essas coisas e memorizar, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de relacionar uma coisa com a outra, sabe? Então, o sinestésico, ele precisa de ritmo para aprender, ele precisa de sensação, por isso que sente cheiro. Eu acho que música tem cor. Às vezes eu ouço música e eu vejo cor na música. Como isso? Por quê? Porque ela te remete uma sensação, te traz uma memória, que gera uma sinapse lá que a Guaitara falou no começo, né, dos nossos viés inconscientes que levam para uma aprendizagem. E quando a gente está falando de educação corporativa, a gente muitas vezes não privilegia a emoção no processo de ensino-aprendizagem. A gente quer a troca da informação, mas a gente não quer gerar o vínculo. E a gente aprende por vínculo, né? Então, a gente precisa correlacionar aquilo de alguma maneira que a gente já vivenciou. E a palestra da Guaitara foi foi a primeira que eu consegui assistir inteira hoje, porque eu estava na universidade, e ela estava falando do viés da proximidade, se eu não me engano, que a gente tende a levar aquilo que a gente conhece para um lugar que a gente aquilo que a gente está vivendo para um lugar que a gente já conhece. E a aprendizagem é isso. Quanto mais eu consigo conectar aquilo que eu estou aprendendo com aquilo que eu já sei, mais fácil o meu processo. E a gente vem de um modelo escolar que não privilegia a emoção. A gente sentava um atrás do outro, a gente não podia abraçar o coleguinha, não podia batucar, não podia
sei lá, a gente não podia fazer um monte de coisa, a gente não podia correr na hora do recreio, né? Então, imagina, a gente aprendeu, de alguma maneira, a tirar isso da gente e levar para um outro caminho. E quando a gente fala de processo de aprendizagem, a gente precisa trabalhar isso de uma maneira integral. Como a gente hoje utiliza a emoção na nossa aprendizagem? A gente usa uma linguagem dialógica, um bate-papo, a gente utiliza uma piada interna, porque, né, eu participei do Baby Tech in Cheers e achei o máximo, porque tudo terminava com cheers, né? Saúde, vamos lá, vamos brindar. É super conectivo interno que você está falando de uma empresa que tem como raiz, né, esse negócio da comemoração, de estar próximo, de lazer. Então, tem uma conexão emocional. Provavelmente, quando você está lá tomando café com a amiga, é capaz de você fazer com o café. Cheers para ele. Eu não sei como é a realidade aí, Paulo, mas eu provavelmente faria isso, né? Tomaria uma água de cheers, né? Faria para mim mesmo, até se fosse uma reunião online. Gerou uma conexão. E fica mais fácil a gente aprender isso. E quando a gente fala de aprendizagem de neurodiverso, parece que eles querem tirar toda a neurodiversidade da criança e enfiar conteúdo. E não fazer a conexão com aquilo, né? Então, a gente precisa pensar na aprendizagem nesse sentido, de aprendizagem de conexão, né? A gente não fala mais de aprendizagem de transmissão de conhecimento, a gente fala de conexão. Tem duas coisas muito Olha, legais. gente. Vai lá, Carol. Não, é que eu acabei de pegar o negócio, vocês não vão conseguir ver. Mas eu estava aqui no TDC, estava pipocando no Instagram o dia inteiro, esses dias todos da escola do meu filho, né? Tá aqui, ó. Proposta pedagógica. Desenho de observação. Após desenharem a si, é hora de desenhar os colegas. Somos todos diferentes. É assim, através disso que eles ensinam, utilizam esse tipo de técnica, fazendo desenho, para ensinar sobre o corpo, o rosto, o olho, a altura. Teve aqui também, ó, após conhecer algumas formas de comida, estamos usando pipoca, pizza para fazer bingo e ensinar matemática. Ou seja, eles pegam outras formas de abordar para ensinar o mementa, para trazer as coisas do dia a dia. Eu juro que eu queria que vocês conseguissem ver aí, para vocês verem que legal. Posta nos seus stories, Carol, para a gente ver. Que aí o pessoal te segue nas redes sociais. O Fernando falou aqui, o cinestésico também precisa de muito conforto térmico e ergonomia, senão desconcentra total. Existem algumas estratégias, Fernando, de aprendizagem que o desconforto físico, ele faz parte do processo de aprendizagem. Quando você vai passar por treinamento de inteligência emocional, geralmente os lugares são muito gelados. Por quê? Porque aí, tudo bem que a pessoa de cinestésico sofre um pouco mais, mas quem é auditivo e quem é visual tem essa quebra do estímulo auditivo visual para o cinestésico. Eu participei de um treinamento de inteligência emocional alguns anos atrás, em Floripa, perto da casa da Carol, na Cachoeira do Bom Jesus. Já entreguei onde a Carol mora. Num hotel, em que em algum momento eles mandaram a gente tirar o calçado. Gente, eu tava de tênis e 2 meias. Eles mandaram eu ficar descalço no piso de mármore. Eu botei os pés em cima da cadeira, porque não tinha condições de eu ficar daquele jeito. Só que para muita gente, esse pé gelado... Oi, Max! Esse pé gelado foi essencial para quebrar a resistência do aprendizado, né? Então, nesse treinamento tinha várias estratégias de ensino muito malucas, que, por exemplo, gente, se a gente fizesse uma sala de aula, a gente ia ser expulso do país, né? Porque é um país que é contra Paulo Freire, a gente já sabe o que ia acontecer se a gente pedisse para ficar descalço, né? Em muitos momentos. E hoje, quando a gente fala de treinamento corporativo, a gente trabalha tipo um team building, né? Vai botar a pessoa a fazer um desafio no ambiente aberto. E hoje a gente estava falando dentro da instituição que eu trabalho com formação de professores, né? Então, eu trabalho com pessoas que têm a minha idade e tempo de docência, né? Esse é um comentário que eu ouço muito. E a gente vai fazer um treinamento para coordenadores de curso. Primeira coisa que eu falei, tem que ser fora da universidade. Que eu preciso tirar eles da zona de conforto deles. Eu preciso que eles saiam. Então, muitas vezes, aquele treinamento que você está fazendo lá em pé com a pessoa, é preferível você pegar um notebook e ir para uma área aberta da empresa, para uma área comum, do que ficar ali na mesa. Né? Então,
o home office traz isso, que traz a gente para a intimidade do lar, né? Vocês podem ver que o meu fundo aqui está todo bagunçado, porque eu não tive tempo de arrumar, porque eu não sabia que eu ia entrar ao vivo hoje. Vou entrar amanhã de novo, já aviso. Então, isso traz para a gente uma conexão, né? Então, fica muito mais tranquilo. O Eduardo comentou aqui, eu descobri também o termo multipotencial, não sei se vocês já ouviram falar. Tem pouco material, mas também já me ajudou a entender do meu jeito. Quando a gente fala de carreira, Eduardo, multipotencial a gente chama que é o profissional generalista. É aquele cara que sabe de um monte de coisa, mas que muitas vezes não tem uma profundidade de um especialista naquilo. Então, o multipotencial é um cara que tem interesses profundos nas novas inteligências. Pode ser que você goste de música, pode ser que você goste de jogos de raciocínio lógico, pode ser que você é um cara que gosta de musculação, que dá a impressão de que uma coisa não combina com a outra, né? Imagina lá um violonista bodybuilder. Quando você pensa no violonista, quem que você pensa? Geralmente é uma pessoa mais guia, talvez esbranquiçada, né? Você não pensa no bodybuilder tocando violino. Parece que o corpo não combina com a delicadeza do negócio, né? Então, isso é multipotencial, é você entender em quais áreas você tem aquela habilidade e quais você quer desenvolver. Que eu acho que um ponto que a gente fala muito é tem que desenvolver aquilo que a gente não é bom. Não. Se você não é bom naquilo e não quer, cara, não faz. Né? Eu percebo muitos processos. Eu sou coach de formação, em alguns processos eu vejo, vamos desenvolver tal coisa que você não é bom. Mas eu quero desenvolver isso? Eu preciso desenvolver isso? Né? Então, são pontos que a gente precisa pensar. Esse é um ponto, Maria, bem colocado. Assim, eu trabalho muito isso nas mentorias, seja dentro da própria empresa onde eu estou atuando, ou pessoas que me procuram fora da empresa para fazer mentoria, que a gente potencializar aquilo que a gente é muito bom, porque é isso que vai fazer a gente ser um destaque. E a gente aprender a se associar com aquele que consegue suprir as áreas onde eu não sou tão bom assim. Então, cara, se você... Eu vou dar um exemplo, tá? De novo aqui, puxando para a TI, para a área de programação. Hoje se fala muito da questão do full stack, que para mim pode ser uma coisa extremamente equivocada. São poucas as pessoas que vão atuar muito bem no front-end e no back-end. São quase que mosca branca, sabe? É muito difícil você achar. Então, assim, você chegar numa posição que você está de liderança e chegar para um dev desse novo que seja, um cara júnior, e falar para ele, olha, você é muito bom aqui no back-end, mas você precisa desenvolver melhor suas habilidades de front. Quem disse? O cara, ele precisa estar associado com outro dev que é um excelente front-end. Cara, beleza. E eu, como gestor, eu preciso entender isso e trazer isso para o meu time, para ter um produto completo. Então, ao invés de ter um monte de devs que são bons numa coisa, muito bons numa coisa e vão mais ou menos na outra, cara, eu prefiro ter especialista em todas as posições ali para desenvolver aquele produto e que essas pessoas comecem a interagir, ter sinergia entre elas. E assim, eu quero que o cara que é de back-end ele fique cada vez melhor em back-end para se destacar. O cara que ele mostrou uma habilidade com cloud, cara, eu quero que ele vire engenheiro de cloud, eu quero que ele seja o melhor cara de cloud da companhia. E eu vou focar isso nele na hora que a gente tiver numa mentoria no one-on-one. Sabe, cara, vamos traçar aqui um plano, um caminho para você ser o melhor cara de cloud da companhia. E não perder tempo e falar, cara, aprende aqui React, porque você tem que saber front-end. Boa. E eu trazendo isso um pouco no papo, puxando de novo o papo do Otávio, tá, Paulinho? Que você fala do Staff Plus. Olhando para lá, poxa, se a gente está falando que até as próprias carreiras elas estão seguindo para você focar naquilo que você consegue, que você tem mais especialidade, que te move, te exalta mais, a gente ainda pega algumas vezes, eu pelo menos nos pego algumas vezes focado naquilo de, nossa, eu tenho que olhar para tudo, eu tenho que fazer, e isso acaba atrapalhando a gente, né? Eu acho que tem uma confusão quando querem que as pessoas sejam boas em tudo. Elas não precisam ser boas em tudo. Elas precisam se fazer entender naquilo que elas fazem.
eu sou uma grande generalista. Eu sou generalista ao extremo no que eu faço. Eu sou bacharel em Direito e trabalho com educação. Ponto. Já começo por aí. Eu trabalho com gestão de projetos educacionais, sou designer instrucional e trabalho com formação de professor. Eu sou a maior especialista em educação? Não, e ponto. Mas o que eu faço? Eu consigo conectar as pessoas e eu consigo conhecer as pessoas certas? Eu sempre brinco. Eu não sou a pessoa certa, mas eu conheço. Por exemplo, o Paulo e a Carol são as pessoas certas. Dessa mesa aqui eu não sou, tá? Eu sou a pessoa aqui que conhece as pessoas certas. E eu acho que é isso que falta as empresas perceberem. Eu não preciso de um dev que saiba fazer tudo. Eu preciso de, sei lá, 2 devs que consigam conversar e chegar num acordo. Consigam chegar ali naquilo que precisa ser feito. Eu sou professora dos cursos de tecnologia da informação nos cursos de EAD da Univille, né? Eu trabalho na análise e desenvolvimento de sistemas e gestão TI. Não sou programadora, sei nada de programação, não sei escrever uma linha de código, mas eu sei fazer as pessoas entenderem aquilo que precisa ser entendido. Eu sou uma boa gestora de projetos. Então, o que eu trabalho com eles? Eu trago cases da vida real em que eles precisam desenvolver N coisas. Agora eles estão com projetos de algoritmos, que eu estou com o 3º ciclo, 2º semestre, né? Eles precisam aprender algoritmos. Eu trouxe um case e eu preciso que eles desenvolvam essa resolução em equipe. Então, eu estou juntando ali pessoas com várias características diferentes para que elas desenvolvam as chamadas soft skills, né? As habilidades que eles precisam para o dia a dia. Por quê? Porque a parte técnica, o curso vai entregar. Mas a parte relacional que o EAD tem, não vai. Eu acho que isso é uma coisa que o home office também está trazendo, a perda do relacionamento entre as pessoas, né? Eu quero que as pessoas façam tudo da melhor maneira possível, como o Eduardo colocou aqui, sobrecarregando as pessoas com cada vez mais conhecimento, cada vez mais atividades, e talvez não usando essa palavra, mas desprezando o relacionamento entre essas pessoas, né? 2 anos de pandemia nos fez perder muita coisa de relacionamento. A gente se encontrou em Floripa pessoalmente, né? Cara, eu vou dizer para vocês que na primeira noite no hotel eu estava destruída de falar com tanta gente. Fazia tempão que eu não falava com um monte de gente, que eu não trocava um monte de ideia. E a aprendizagem acontece nesse momento, na troca de ideia. Agora a gente está com 27 pessoas online aqui, né? As pessoas estão fazendo conexões com aquilo que a gente está falando, se aplica, se não se aplica na vida real delas. E acho que é isso que é o ponto-chave quando a gente fala de aprendizagem. É a disponibilidade. Eu digo que aprender está disponível, é praticar presença. A Carol e o Max caíram, será? Sim, mas logo eles voltam. O pessoal lá está bem rápido. O pessoal da produção está bem ligado nisso, bem rápido. A Ayla perguntou aqui, Paulo, então quer dizer que quem está começando e não conseguiu desenvolver habilidade em front e back não pode ser considerado full stack? Aí é uma pergunta técnica. Se não conseguiu, uma coisa é não conseguir, a outra é não ter tido tempo ainda para desenvolver, tá? São coisas diferentes. Então, isso que você precisa ver, Ayla, assim, no tempo que você teve até agora desenvolvendo, você teve tempo de desenvolver as habilidades de front-end ou de back-end? Ou você desenvolveu um pouco de cada uma? Aí é um outro ponto que a gente trabalha muito em mentoria, que é você ter foco, né? Onde você quer chegar e qual é o caminho que você vai traçar para chegar lá. Muita gente acha que foco tem a ver só com concentração. Foco é você ter clareza, tá bem claro para você onde você quer chegar, quais são os seus objetivos e qual é o caminho que você vai traçar para chegar lá. E um mentor vai te ajudar a traçar um caminho mais curto para você chegar onde você quer. No TDC passado, eu falei um pouquinho sobre universidade pessoal, que leva para o que o Paulo está falando, né? Que o foco não é a concentração, né? É a clareza daquilo que a gente precisa fazer e como a gente vai desenvolver. E aí existe umas ferramentas bem legais, falando de ferramentas, que a gente pode usar o roadmap, que é uma ferramenta de trás para frente. Você coloca onde você quer chegar e vai desmembrando os passo a passos ao contrário. Provavelmente o Paulo usa na mentoria essa ferramenta. E aí você, dentro desse caminho que você fez ao contrário, você vai olhar ele depois do tempo atual para o tempo futuro, ver se tem lógica aquilo e vai desenvolver os seus planos de ação para chegar naquilo que você quer. E aí você vai ter que equilibrar isso dentro da sua bandejinha de pratos, onde você vai colocar cada desenvolvimento, né? E aquilo que você tem tempo para desenvolver.
Você pode ir por nível de dificuldade, você pode ir por nível de afinidade, porque assim, a aprendizagem também é afinidade, a gente pode preferir estudar aquilo que a gente tem mais facilidade primeiro, depois aquilo que a gente tem mais dificuldade. A gente pode intercalar. Uma das estratégias de educação para adulto, né, a andragogia, é justamente esse nível de complexidade. Colocar algo que seja comum, de conhecimento comum, partir para um nível avançado, voltar para algo comum, ir para algo mais leve e terminar com algo complexo, para a pessoa ir embora pensando naquilo, né? Então, existem essas possibilidades que você pode desenvolver sem a ajuda de ninguém, né? Claro que com um mentor ou com o apoio aí de alguém fica mais fácil você montar esse plano de estudo. Mas é uma estratégia para você conseguir ser, por exemplo, o SPEC em menos tempo ou dentro de um tempo que você considere razoável. Aí ela está dizendo que é freelancer. Freelancer é complexo conseguir se organizar para conseguir aprender tudo dentro da sua rotina complexa. Olha, o Paulo deu uma resposta boa aqui. Eu vou falar sobre um outro ponto que a gente já falou um pouquinho atrás, quando a gente falou da questão sensorial. E eu lembro da escola que a gente adorava, na escola onde eu estudava, a maioria das salas tinham carteiras que eram individuais. E aí é como a Maria falou, a gente sentava um atrás do outro, né, um corredor para todo mundo passar. Então, o pessoal que está na sua lateral tem uma certa distância. Mas tinha algumas salas que tinham umas carteiras que eram duplas. Então, sentavam duas pessoas, que era tipo uma cadeira assim alongada, sabe? Um banco assim e tal. E a gente adorava quando, por um motivo qualquer, ou seja, por uma dedetização ou qualquer outra coisa, a gente tinha que sair da nossa sala para ir para uma sala dessa onde as cadeiras eram duplas. Porque a gente podia sentar um do lado do outro, isso era o máximo. As crianças adoravam. E aí eu lembro que, às vezes, como a turma às vezes era um pouco maior, sobrava gente. Cara, um tal de gente começou a se engalfinhar ali, se espremer, falou assim, não, cabe mais um, senta 3 aqui, e ficavam aqueles 3 estudando coladinho, que adoravam estar juntinho ali, os 3 colados, aqueles 3 amiguinhos colados na mesma cadeira, sabe? Era o máximo isso. Na faculdade, a gente sentava em trios, sabe? Era muito interessante, porque a gente podia debater aquilo que a gente estava aprendendo. Só que aí vira e mexe, o professor fazia um... Aí a gente... Pô, a gente está aqui estudando, sabe? E se a gente estava falando de coisa aleatória, a gente também estava ali aprendendo. Então, fazia parte. Acho que chegou uma notificação aqui de tempo. Não sei. Gente, só trazer uma coisinha. Vamos ter eu e o Max que deixar vocês, que a gente tem que fechar nosso stand. A gente já passou aqui 3 minutinhos do horário, Paulo e Ma. Tudo bem se a gente abandonar vocês e o pessoal que está aí? Não, mas a gente também precisa encerrar o painel, até porque tem um encerramento lá na Stadium, que precisa todo mundo ir para o encerramento na Stadium. E vai ter prêmio muito bom. Aquele pessoal que foi para lá para a gente torcer para ganhar a Alexa, que a gente começa a marcar, colocar lembrete na Alexa para o horário das palestras que a gente quer assistir amanhã. Boa! Então vamos lá, gente. Gente, queria agradecer demais. Carol, Max, Maria, vocês estiveram aqui para contribuir com o painel. Muitíssimo obrigado. Se não fosse vocês, nada disso era possível. Muito obrigado aí a todos. E aí, pessoal que está aí com a gente na trilha, a gente se vê amanhã. Né? Não percam, amanhã muito conteúdo bacana e a gente espera vocês aqui. Provavelmente a gente deu uma passadinha por aqui, eu e o Max amanhã também. A Mari que vai estar, Mari Moreira vai estar aqui o dia inteiro cuidando da trilha, mas a gente deu uma passada para dar um oi para vocês, tá, gente? Beijo, amanhã obrigado é a por Mari todo mundo e a Maria na trilha, então... É o MM. É o MM na trilha. Valeu, gente. Gente, um abraço. Só tem um recadinho, gente. O último recadinho. Votar nas enquetes, gente. Nas enquetes, ótimo, pessoal. Não pode esquecer enquete. Eu já vou abrir a minha aqui e vou responder agora. Boa, vamos lá. Por favor. E votem na minha palestra. Falem, porque eu vou querer saber o feedback de vocês. Entender se foi boa, se vocês gostaram, se entenderam sobre Developer Relations. Cheguei atrasada numa reunião por causa da palestra da Carol hoje. Me perdi, fiquei ouvindo ela quando eu li. Caraca, eu tenho reunião, saí correndo. Eu quase perdi porque eu fiquei ouvindo a Carol. A Carol é fantástica de ouvir, gente. Que é isso? Ela fala do negócio, que o negócio fica tão gostoso que é impossível parar de ouvir a Carol. Então, valeu, gente. Tchau, gente. Beijo, Até amanhã. gente. Tchau, tchau. Amanhã.
Tchau, tchau. Rapaz, a Carol vai levar 3 dias para chegar aqui em Florianópolis, que ela vai fazendo parada, né? O tour da Carol é sair de São Paulo, para em Curitiba, para em Joinville, para em Blumenau. Ela vai levar 3 dias para chegar em Florianópolis. Rodolfo vai acabar se divorciando dela. Faz parte, né? Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.